Olá, meninas! O nosso trabalho é sobre a saúde docente e a nossa proposta foi elaborar uma cartilha para todos os docentes de todas as etapas da educação, desde o ensino da educação infantil até o ensino superior. A, a nossa carta aos docentes de apresentação, ela fala do direito à saúde, que foi afirmado na Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e explicado na Constituição Federal de 88, que define a saúde como direito de todos e dever do Estado, indicando os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. E esse direito, ele é fundamental para o ser humano e se torna realidade com a participação da população em suas conquistas e com o compromisso político do Ministério da Saúde, que é a universalização, a equidade, integralidade, resolutividade e controle social da política de saúde. A saúde, ela é qualidade de vida e, portanto, ela encontra-se vinculada aos direitos humanos, ao direito do trabalho, à alimentação e ao lazer. E a proposta dessa cartilha é apresentar quais são as principais doenças que acometem os docentes em função do seu trabalho, os motivos pelos quais essas doenças tomaram força no século XXI e apontar algumas dicas que irão ajudar os docentes a identificar se há algum problema de saúde o acometendo. Tudo para melhor cuidar da saúde do professor. O mal-estar docente ele foi estudado por José Esteve na década de 70, um psicólogo espanhol. Ele escreveu um livro e fez um trabalho sobre os professores em conflito. O mal-estar docente ele manifesta-se através de diferentes doenças, como a síndrome de burnout, o estresse, os problemas no aparelho fonador e a lesão por esforço repetitivo, também conhecido como LER, e a depressão. Há diversos motivos pelos quais os professores, de todos os níveis de ensino, do infantil ao superior, chegam ao estado de mal-estar docente, mas atualmente a gente pode destacar alguns principais motivos, como as condições de trabalho ofertadas aos professores, como a questão de salário, aposentadoria, as condições da própria estrutura da escola, da instituição, o excesso de tarefas, como, por exemplo, a arrecadação de dinheiro para a manutenção de escola através de festas, bingos, bazar, tarefas que não condizem com a profissão do professor, a pressão por qualificação profissional, a falta de apoio institucional e a violência escolar entre alunos e professores e entre a própria equipe pedagógica da escola. As reformas na educação também são alguns motivos que causam o mal-estar docente, como, por exemplo, a Lei 11.274, de 2006, que ampliou o ensino fundamental de 8 anos para 9 anos. Os profissionais da educação infantil e do primeiro ciclo do ensino fundamental tiveram que reformular inúmeras estratégias de transição entre essas duas etapas. Então, a reforma ela foi apresentada e aprovada, mas não foi discutido e nem apresentado medidas significativas que ajudassem os profissionais a lidar com essa nova realidade. E isso prejudica tanto os profissionais como os próprios alunos. E essas novas modificações no contexto social acabou por afastar o professor dos momentos de integração, como as reuniões escolares, as viagens, a descontração e de cuidados pessoais e coletivos que todo cidadão tem como direito primordial como saúde e lazer. Sendo assim, a abrangência de ações que remete o professor à busca de novos conceitos e novas sensações merece especial atenção dos gestores escolares e suas práticas educacionais, formalizando integração, discussão e postura mediante as experiências inovadoras para este docente, pois, infelizmente, o professor vem cumprindo um papel que não corresponde à sua realidade e tem que suprir essas necessidades apresentadas na educação atualmente. E por fim, nós podemos destacar a modificação no contexto social das últimas décadas que alteraram significativamente o perfil do professor e as exigências pessoais e do meio em relação à eficácia de sua atividade. O quadro da educação no país
frente às demandas de modernização do mundo atual, busca traduzir a qualidade do ensino pelos seus índices de produtividade, que representam o maior número de alunos por turma, o enxugamento do número de profissionais e pela capacidade da escola em produzir conhecimentos práticos e objetivos. Ou seja, a escola não é mais aquele lugar em que o aluno pode discutir, conversar, apresentar suas ideias, debater, trazer novos conceitos, construir junto com o professor. Não é mais um ambiente de troca de conhecimentos, mas virou nessas últimas décadas quase que uma fábrica de produção de conhecimento prático e objetivo. A síndrome de burnout é muito mais que um mal-estar e completamente diferente de uma depressão, apesar de que pode levar a ela. A síndrome está relacionada exclusivamente ao exercício profissional e é entendida como esgotamento emocional e físico. Dos sintomas mais recorrentes estão a exaustão emocional, a despersonalização, que é um transtorno que faz o sujeito não se reconhecer no próprio corpo e por isso acaba perdendo o controle de si mesmo. Normalmente esse transtorno ele vem de alguma situação traumática, algum desastre, algum acidente que de maneira física ou psicológica gera um desespero muito grande. Isso pode levar à amnésia, pode levar a sensações de irrealidade, acaba levando à apatia, pode levar a ataque de pânico, depressão, ansiedade, também ao excesso de sono, excesso de estresse e excesso de cansaço. Dos demais sintomas, falta de envolvimento com o trabalho ou baixa realização profissional, irritabilidade constante e desumanização. A desumanização é aquela ausência de sensibilidade pelo que a pessoa é e pelo que ela está fazendo, pela vida dela mesma. Mas como identificar se estou estressado ou com síndrome de burnout? Embora ambas as doenças decorram do exercício profissional, cada uma delas tem consequências e sintomas diferentes. Por exemplo, o estresse corresponde a quadros de leve frustração, ansiedade e irritabilidade. Já o burnout corresponde a quadros de exaustão, é o ápice do estresse. Geralmente leva a sintomas psicossomáticos e depressão severa. Uma doença psicossomática está relacionada a mecanismos de ação do cérebro e ação do corpo. Psico, porque possui ocorrências psíquicas, e somática, porque decorre de eventos de suscetibilidade, por exemplo, exposição, genética ou contexto, ou as três juntas, porque vão somando e por isso somáticas. Dentre as várias patologias físicas, geralmente crônicas, todas apresentam piora em fase de tensão e estresse, e é por isso o perigo. Você está exausto, estressado, esgotado ou depressivo? Pare um pouco, procure um profissional de saúde, se necessário um psicólogo, aumente o convívio com os amigos e familiares, pratique atividades relaxantes, procure exercitar-se pelo menos de 3 a 4 vezes por semana e reorganize o seu trabalho. Fica a dica. Abaixo alguns cuidados importantes para que você, professor ou professora, devem ter com a sua saúde. Rouquidão e fadiga. A voz é uma das ferramentas mais importantes e utilizadas pelo educador. Por isso não surpreende que 1/5 de todos os professores relatem sofrer de fadiga vocal em algum momento da carreira. Se a sua voz fica rouca, altera durante a aula, ou se você sente que a sua garganta está apertando ou arranhando, você pode estar exagerando. Portanto, neutralize os riscos. Utilize técnicas de voz eficazes, como respiração correta, postura correta também ajuda na voz e minimiza hábitos vocais nocivos. Das dicas para prevenir a tensão vocal, evite gritar ou chamar os alunos que estejam distantes. Você pode usar a ajuda de algum aluno para chamá-los, enquanto você aguarda com o restante do grupo. Beba muita água com frequência. Se possível, tente encontrar pelo menos 30 minutos ao longo do dia para não falar nada. Dor nas costas. O professor também parece ter uma chance maior do que a média dos profissionais de sofrer lesões musculoesqueléticas, especialmente a dor nas costas, no pescoço e nos membros superiores.
sendo os profissionais da educação infantil os mais propensos a sofrer de dor lombar. A boa notícia é que dor nas costas é facilmente evitável com mesas e roupas adequadas, exercício e alongamento. Das dicas: verificar se você tem mobiliário adequado, como mesa e cadeira na altura correta para adulto. Alongar-se a cada 20 a 30 minutos e envolver seus alunos no alongamento e nos movimentos físicos, porque além de quebrar a monotonia, auxilia no processo de aprendizagem. E como? Porque exercício físico libera substâncias que proporcionam bem-estar e prazer. Isso vai garantir que tanto o professor quanto os alunos tenham ânimo para realizar todas as atividades do dia e vai minimizar consideravelmente os níveis de estresse. Usar sapatos confortáveis como tênis e com solado de borracha e saltinhos de base larga também é importante. Doenças e vírus. Com centenas de crianças ao redor, a escola é epicentro para a propagação de doença infecciosa, tanto para criança como para adulto. Com atividades acontecendo ao longo do dia, é normal manter-se em contato direto com as crianças, fica quase impossível desviar de um espirro ou de uma tosse. Mas há maneira de minimizar o risco de ser derrubado por um ataque desagradável de catapora ou sarampo, por exemplo. Como cada professor sabe, tudo começa com a educação. Das dicas: lembrar os alunos sempre sobre higiene, lavar as mãos ao utilizar banheiro, cobrir a boca quando espirrar ou tossir, lavar as mãos regularmente com sabão e, quando estiver com doença infecciosa, tanto aluno como professor, fica em casa. Por fim, estresse, depressão e ansiedade. Os professores, como muitas profissões, estão enfrentando uma pressão crescente para trabalhar cada vez mais. Somado ao tempo extenuante de trabalho que os professores já enfrentam, elaborar aula, corrigir provas, reunião com pais, atividades extracurriculares e as demandas diárias de uma sala de aula ocupada e com muitos alunos relutantes muitas vezes, pode levar ao estresse e desencadear uma crise de ansiedade, mesmo os educadores mais experientes. Das dicas para evitar: procurar o apoio de colegas, familiares e amigos, não ter vergonha de pedir ajuda sempre que precisar. Aprender a dizer não. Se você não tem tempo ou capacidade de assumir um trabalho extra, diga não. Explique que está com outra atividade e ofereça sua ajuda em algum momento em que você puder estar presente ou inteiro naquela atividade. Encontrar um tempo para um hobby relaxante e agradável, como caminhadas, filme, mesmo que sejam 10 minutos para ler um livro enquanto toma café da manhã, ter um tempo só para você é uma excelente maneira de relaxar e recarregar as energias. Portanto, professor, cuide da sua saúde.